Graças e paz, queridos. Hoje estou passando aqui para deixar mais uma palavra do Senhor para você. Hoje eu quero falar um pouco sobre liberdade. Quero falar um pouco sobre a liberdade que Cristo conquistou para nós naquela cruz. Quão precioso é, querido, andar e viver e desfrutar da liberdade. Quero ler aqui em livro de Gálatas, capítulo 5, verso 1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo de escravidão. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso, querido, sobre sermos livres, sobre conduzir a nossa vida em liberdade, uma liberdade que Cristo nos deu, não uma liberdade, sabe, que nos dá um direito de pecarmos, de fazer aquilo que nós achamos que é melhor, aquilo que eu gosto, aquilo que me faz feliz. Não estou falando dessa liberdade, eu estou te falando de desfrutar de uma liberdade onde Cristo nos faz ser capazes, querido, de passar por coisas difíceis e coisas fáceis, em momentos bons ou ruins, e ainda assim desfrutar de liberdade. Sabe, hoje eu quero falar um pouco com você sobre isso. Mas para isso eu quero dizer algo sobre liberdade. A palavra liberdade, ela quer dizer o direito de fazer escolha. E o sinônimo, querido, dessa palavra liberdade quer dizer permissão, autorização, licença. Então hoje eu quero falar um pouco com você sobre isso. Eu quero falar, sabe, das permissões que você tem dado a pessoas e situações na sua vida. Porque, queridos, inevitavelmente todos nós vamos vivenciar, desfrutar de coisas boas e coisas ruins. Teremos experiências com pessoas maldosas, pessoas, sabem, que às vezes vão manifestar ódio contra nós, inveja, raiva. Mas Deus, querido, é um Deus que sempre vai conduzir a nossa vida nesses lugares. Deus é um Deus que permite com que pessoas nos amem e pessoas nos odeiam. Deus é quem permite que sejamos incluídos ou excluídos. É Deus que permite se nós seremos exaltados ou se nós seremos humilhados. Mas isso, querido, não pode determinar a minha liberdade que Cristo já conquistou naquela cruz. Sabe, a Bíblia fala tão claro sobre isso, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Esse contexto aqui, ele está falando de um tempo onde o povo já tinha, sabe, sido liberto em termos de entendimento, de conhecimento. Eles passavam a entender mais sobre a palavra de Deus. Isso está falando de um tempo de ignorância, onde Deus tirou o povo da ignorância. E Deus, então, começa a mostrar para ele um novo caminho. O livro de Gálatas vai falar muito sobre os frutos do Espírito, como nós devemos conduzir a nossa vida, não termos raivas, maledicências, maldades, sabe? Mas cultivar em nós o fruto do amor, da mansidão, da paciência. Então esse livro ele fala muito sobre isso, que Jesus já nos libertou e que nós precisamos ter um novo estilo de vida, um novo conduto, um novo caráter em nós. E tudo isso é produzido pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas hoje, querida, eu quero falar um pouco com você sobre isso, de que às vezes você vai se deparar com pessoas que não vão expressar o fruto do Espírito, que não serão mansas, que não serão amorosas, cheias de bondade, de benignidade, de compaixão. E ainda assim, querido, você vai precisar guardar o seu coração e não permitir com que pessoas roubem de você, sabe, a liberdade que Cristo nos dá de saber viver com tudo isso e não adoecer o nosso coração. Porque, querido, Deus, Ele sempre vai nos dar o direito de fazermos escolhas. Deus sempre vai nos dar o direito, se nós vamos querer sermos pessoas presas ou livres. Essa escolha é minha, essa escolha é sua, e somos nós que precisamos decidir, sabe? Está em nós e nas nossas mãos o direito de permitir com que pessoas, sabem, venham gerar em nós e nos nossos corações, através de atitudes, doenças dentro de nós, doenças emocionais. Porque, queridos, o tempo todo vamos lidar com todo tipo de gente. O tempo todo nós seremos por Deus, sabe? Assim, Deus irá nos permitir viver coisas ruins. A vida cristã não é uma imunidade
para que você não seja atingido por nenhum mal, mas a vida cristã é uma garantia que Deus está conosco em meio às circunstâncias, em meio à dor, em meio à perca, em meio à enfermidade. E é Deus que nos ajuda a viver e a lidar com tudo isso, querida. É Deus que nos ajuda a lidar com pessoas que amam e pessoas que odeiam. É Deus que nos ajuda a lidar com pessoas fáceis e pessoas difíceis. Mas a questão, querido, a questão não é o que eu tenho ou o que eu não tenho. Não é se eu tenho amor ou se eu não tenho amor de alguém. Mas a questão é como eu lido com isso, sabe? A questão é como eu administro a minha vida diante dessas faltas. Porque às vezes, querido, pessoas que não têm nenhuma proximidade, não tem nenhum grau de afetividade conosco, não são pessoas do nosso laço sanguíneo e às vezes tem muito mais amor e consideração por nós do que as pessoas da nossa própria família, dos nossos parentescos. Mas, queridos, cabe a nós a receber aquilo que Deus nos dá e não questionar de onde vem o amor. Sabe, hoje eu quero falar um pouco com você sobre isso, porque eu vejo tantas pessoas que são presas a isso. A minha prima, minha tia, minha avó, minha mãe, meu pai, nossa, é tão distante. E às vezes eu tenho um vizinho que ele é tão próximo de mim. Sabe, querida, aprenda a receber o amor e, acima de tudo, aprenda a dar amor às pessoas. Aprenda a ser livre em todas as questões da sua vida. Aprenda a andar em liberdade. Sabe, eu estou aqui me recordando, a palavra diz que Pedro, ele estava preso, mas ele não se sentia preso, porque havia dentro dele uma liberdade que Cristo já tinha trazido sobre ele. Sabe, Paulo também estava preso na prisão, e juntamente com Silas, e naquele lugar eles conseguiram adorar e cantar louvores ao Senhor. Sabe, querido, não são pessoas e nem situações que podem nos aprisionar, mas somos nós mesmos que damos a elas a permissão. Por isso que eu li aqui sobre liberdade. A liberdade, o sinônimo de liberdade fala permissão, fala de direito. Então, querido, a liberdade Jesus já conquistou para mim e para você. A liberdade de saber viver em meio ao caos, em meio à dificuldade, em meio ao amor ou à falta do amor. Sabe, querido, somos nós que vamos decidir se nós seremos pessoas presas a pessoas e situações, ou se nós seremos livres e desfrutar dessa liberdade que traz paz na nossa vida, que nos permite dormir tranquilos, que nos permite comer em paz, desfrutar do que Deus tem para as nossas vidas. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sabe, dessa liberdade, porque ainda hoje tantas pessoas, querido, vivem uma vida de prisão, prisão por falta de coisas, prisão por falta de amor, falta de afeto. Então, querido, precisamos andar em liberdade, sabe? Não podemos andar, trilhar nossa vida com dependências, queridos. As situações, as coisas, elas vão, sabe, diante de Deus, na presença de Deus. Todas as coisas, elas terão soluções. Algumas terão soluções das quais a gente não vai gostar, mas elas terão soluções. Às vezes tem pessoas que nós lidamos que são difíceis e Deus nos dá amor para aprender a lidar com aquela pessoa difícil. E às vezes ela nunca será mudada, mas você saberá lidar com aquela pessoa difícil. Às vezes você espera que uma pessoa te ame da forma que você gostaria, mas você vai aprender que cada um tem a sua forma de amar. Então, querido, seja livre, sabe? Eu estou aqui falando N situações que acontecem nas nossas vidas e que nós precisamos entender, querido, que a liberdade é algo precioso. A liberdade é algo que traz sobre nós paz, querido, que traz alegria. Você precisa andar em liberdade, eu preciso andar em liberdade. Eu quero falar um pouco, sabe, de algo que eu vivi em 2012, quando eu fazia ainda faculdade. Eu tive no encontro dos estudantes e um palestrante lá de Minas Gerais, ele falou sobre a maleta. Ele disse: a nossa vida é como uma maleta e nós permitimos com que pessoas coloquem ferramentas dentro dela.
E ele disse, olha, qual tipo de ferramenta você tem permitido as pessoas colocar dentro da sua maleta? O que você tem carregado dentro dessa maleta? O que você tem permitido com que pessoas coloquem sobre a sua vida? O que você tem carregado? Sabe, querido, eu quero deixar essa reflexão hoje para você. A maleta fala da minha vida, da sua vida. O que você tem permitido com que pessoas coloquem na sua vida? O que você tem carregado? Será que o que você tem carregado não é um peso para o seu coração, para a sua alma? Sabe? Não tem enfadado você? Hoje é dia de pensar sobre isso, querido. Hoje é dia de você desfrutar da liberdade que Cristo já conquistou na cruz para você. Hoje é o dia de você andar, sabe, em paz com seu coração, de você ser livre, querido, de pessoas, de situações e de saber que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo é a vontade de Deus ou a permissão de Deus. Porque tudo, querido, vai, de alguma certa forma, nos fazer crescer. Ainda que seja difícil, mas vai nos fazer crescer. E hoje eu quero dizer isso para você, que Jesus morreu na cruz para te fazer andar em liberdade, que você desfrute dessa liberdade, que você seja livre, sabe? Que você possa viver aquilo que Deus tem para você, que você preserve a sua liberdade. Amém?